Agora é a correção. Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos com saúde em suas casas. A aula número 14 é uma aula de correção das páginas 180 e 184, os exercícios de briófitas. Então, vamos aí na página 180, nós vamos corrigir os exercícios de briófitas que tem nessa página, tá? Tem exercício 1. Aplicando conhecimentos. Briófitas é um termo informal utilizado para se referir a todas as plantas avasculares do planeta e que, provavelmente, foram as primeiras plantas que passaram a viver no ambiente terrestre. Que plantas são chamadas de briófitas? A gente tem as hepáticas, os antóceros e os musgos, certo? Esses três grupos aí são chamados de briófitas, né? Principalmente quando se refere aos musgos, por causa do grupo deles, que é briófitas. O que significa dizer que essas plantas são avasculares? Significa dizer que elas não possuem vasos condutores de seiva. Então, elas não possuem o tecido xilema e floema presente nas plantas traqueófitas. C. Por que os representantes desse grupo sempre possuem pequeno porte? O que vocês têm que lembrar aí? Que o transporte de água e nutrientes é feito por meio da difusão célula a célula, certo? Por isso que isso é feito de maneira lenta, célula a célula, por isso que ela não consegue ganhar tamanho e altura. Além disso, falta a lignina, né? Que vai dar resistência à planta, a rigidez da planta. Então, coloquei aí, o transporte de água e outras moléculas nas briófitas é lento, pois ocorre de célula para célula por difusão, por meio dos plasmodesmos, fato que restringe o crescimento dessa planta em meio terrestre. Além disso, essas plantas não produzem a lignina, molécula presente nas paredes das células do xilema, das traqueófitas, que confere rigidez e resistência para que as células vegetais suportem o peso do corpo da planta. 2 vem aí para a gente. A ilustração abaixo representa algumas fases do ciclo reprodutivo de um musgo, de uma briófita, né, no caso. Aí fala assim, com base na ilustração e nos seus conhecimentos, responda. A. Como são denominadas e qual a haploidia, quer saber se é diploide ou haploide, das células indicadas, respectivamente, pelos números 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, quer saber isso aí? 1, a gente tem os esporos, certo? Esporo é haploide, N. 2, nós temos aqui o anterozoide, né? Que também é N, haploide. 3, nós temos a osfera, que também é N. 4, aqui a gente já tem a formação do zigoto, tá? O zigoto é a união de 2 gametas N, então ele é 2N diploide. Então, coloquei para vocês 1 esporo, 2 anterozoide, 3 osfera, 4 zigoto, onde só o zigoto é diploide, certo? E B, que fases do ciclo reprodutivo dos musgos estão indicados pela letra A e B? Quer saber qual delas é dominante nas briófitas? A e B, A e B. Gente, em A aí, nós temos a fase de esporófito, né? Que é 2 N's, né? Não perguntou a haploidia não, né? A gente tem a fase aí de esporófito, 2 N's. Já em B, nós temos a fase de gametófito. Gametófito é a fase dominante, certo? É a fase que você acompanha, que você vê o musgo, é nessa fase aqui, tá? Na fase de gametófito. Então, eu coloquei para vocês. A, esporófito, tá? Diploide. B é gametófito haploide. E esse gametófito, ele é a fase dominante do ciclo reprodutivo dos musgos, certo? C,
explique por que os processos 1 e 2 são antagônicos. Por que que um é o contrário do outro? Por que que é antagônico, tá? E com relação à plodia, quer saber? O que que muda em relação a ser haploide ou diploide nessas fases aí? Presta atenção. O processo 1, vou marcar aqui de vermelho agora. O processo 1 é o processo de meiose. Ele vai ser reducional. Já o processo 2 é o processo de fecundação, não é? Não está formando zigoto? Ele é um processo que aumenta a plodia. Se um é a meiose, reduz a plodia, por quê? Porque é o esporófito 2N, ele vai gerar esporos, lembra? Esporos o quê? Esporos N. Então, em relação à plodia, a meiose é reducional, certo? Vai ser, a partir daí, ela vai ser N, vai ter a metade do número de cromossomos, certo? Já A2, ele aumenta, tá? Por quê? Vai vir de 2 gametas N, né? 2 gametas haploide, com metade do número de cromossomos, vão se unir, vai gerar o zigoto, e esse zigoto, ele é 2Ns, ele é haploide, ele é diploide, desculpa. Então, vou colocar aqui para vocês. O processo 1, denominado meiose, é responsável pela redução da plodia das células produzidas, pois o esporófito diploide A produz esporos haploides, 1, tá? Indicado lá. Já o processo 2 é denominado fecundação e é responsável pelo aumento da plodia, né, da célula produzida. Uma vez que uma célula diploide, que é a célula 4 aí, que é o zigoto, denominada zigoto, a partir do encontro dos gametas haploides, que é o anterozoide, e a oosfera vai fecundar e formar o zigoto, certo? E o anterozoide e a oosfera são haploides, certo? São N. Fechou? D. Com base na ilustração, explique por que essas células... Com base na ilustração, explique por que essas plantas não conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. O que a gente não pode esquecer é que, para a reprodução, os musgos, eles são dependentes, as briófitas são dependentes da água, tá? Por quê? Porque os seus esporófitos, não, os seus anterozoides, que são seus gametas masculinos, eles precisam nadar, tá? Para fecundar a oosfera. Então, ele precisa dessa água aí em estado líquido para que ele possa se locomover da parte masculina da planta para a planta feminina. Então, eu coloquei aí, os musgos não conquistaram o ambiente terrestre, pois a fecundação ocorre na presença de água no estado líquido líquido presente no ambiente em que vivem. Visto que os gametas masculinos possuem flagelos, né? Os anterozoides têm flagelos, para que ele nade, que ele se desloque até a oosfera, que é o gameta feminino. Fechou? Aí a gente vai para consolidando os saberes, porque a outra questão, a 3, já vai falar de pteridófitas, que é o nosso próximo assunto. Consolidando saberes, página 184. Leia atentamente a seguinte descrição. Os organismos desse filo avascular, né? Já deu uma dica. Qual é o único avascular? Briófitas. Desse filo avascular compartilham algumas características com plantas vasculares, tais como camada de células estéreis na parede dos gametângios e dos esporângios, retenção de embrião dentro dos gametófitos femininos, esporófitos diploide resultante da fecundação e esporos com esporoplenia. O enunciado acima descreve um filo denominado, olha, aqui nós estamos falando do filo dos musgos, certo? Briófitas. Coloquei aí. As únicas plantas avasculares, né, que não tem xilema nem floema do planeta são as briófitas, como os musgos e as hepáticas. Fechou? 2. Sobre as briófitas, é correto afirmar que 1.
apresentam reprodução assexuada através de gemas ou propálogos que se soltam da planta mãe e são levados pela água e dão origem a um novo indivíduo. Ok, certinho, não tem erro aí. Correto, vou pegar aqui o azul. Correto. 2. O embrião desenvolve-se por mitose e forma um esporófito diploide que depende do gametófito para a sua nutrição. Certinho. 4. Apresentam esporângula chamada soros. Não, aqui vocês vão ver lá no próxima aula que se trata das pteridófitas, das samambaias, tá? Não, vou dar conta de escrever aqui, não. É muito ruim escrever de mouse. Então, aqui tá errado. Quem souber onde vende aquela canetinha aí, pode falar. Tô precisando. Aquela caneta que substitui o mouse aqui. 8. Possui um ciclo de vida com alternância de fases haploide e diploide. Sim, a alternância de gerações, tá certo. 16. A fase esporofítica apresenta rizóides, cauloides e filóides. Está errada porque é a fase gametofídica, tá? Então, errado, a gente não soma nem o 16, nem o 4, 8, 9, 10, 11 é a resposta, a soma aí. Certo? Soma 11, tá incorreto aí. A 4 e a 16. Aí eu pedi para vocês para fazer essa questão da Unesp 2018. Olha só como ela é diferente. Lembra que eu falei que essa classificação ela está em constante mudança pelos botânicos. Quando eu vou dar esse conteúdo no 7º ano, eu nem falo, só falo de musgo. Quando chega aqui, a gente fala dos outros, né? Das hepáticas, dos antóceros. E aí, eles falam assim, o musgo, aí o nome dele aí, né? Dawsonia superba, pertence à classe Bridae e apresenta tecidos condutores especializados. Como assim, professor? Você não falou que não tinha? Tá. Não tem xilema, não tem floema, porque são briófitas. Mas esses específicos aqui, como se ele fosse o elo perdido da evolução, então eles já apresentam um tecido que não é o xilema e floema, mas é o adroma e o leptoma, responsável pela condução de seiva bruta, o adroma, e seiva elaborada, o leptoma, respectivamente. Entretanto, esses organismos não são considerados plantas vasculares, pois as paredes da célula do adroma não apresentam lignina, que a gente falou que dá rigidez, lembra? Então, gente, o que a questão pede? Para você relacionar os dois tecidos que conduzem a seiva às plantas vasculares. Lá está dizendo que o adroma vai conduzir a seiva bruta e o leptoma a seiva elaborada. Se a gente for fazer uma relação entre os dois, você vai ter aí o xilema correspondente ao adroma e o floema, né, que são os tecidos dos que têm condutores de quem tem vasocondutores, a parte de briófita na próxima aula. Então, quando a gente vai falando de briófita, de pteridófita, desculpa, quando a gente vai falando de pteridófita, de angiosperma, de gimnosperma, a gente vai falar de vasocondutores de seiva. Quais vasos? Xilema e floema, tá? E aí, pediu para fazer uma associação. Então, tá aí. Nas plantas vasculares, o xilema vai corresponder ao adroma e o floema ao leptoma. Professora, você não ensinou desse musgo para gente. Pode cair em prova? Uma espécie de planta que eu não falei dela, porque eu não vou conseguir falar de milhares de espécies para vocês. Então, vocês têm que aprender a fazer esse tipo de associação para tirar uma nota boa numa prova de vestibular. Tá? Então, isso aí é para vocês entenderem como cai em vestibulares. Aí, perguntou aí, no B, cite uma vantagem dessa espécie em relação ao musgo que não apresenta esses vasos aí. Qual a importância da ligínea
lignina, desculpa, para as plantas vasculares. E tá aí. A vantagem é um transporte mais rápido de nutrientes, não precisa mais fazer célula a célula, né, por difusão. E a vantagem dessa lignina é rigidez, deixar mais resistente, tá? Ao ataque de micro-organismos, de parasitas e permitir assim, que ela possa crescer um pouco mais. 4. Muitas briófitas apresentam reprodução assexuada por meio de propálogos. Entretanto, na forma mais característica de reprodução é a alternância de gerações. Aí a gente tem o desenho do ciclo reprodutivo do musgo das briófitas aí, certo? Aí vem assim, 1. Por meio da mitose, evento 2, então vamos procurar o evento 2 aqui. Então, o evento 2 aqui, a gente está vendo que é a produção de esporos. Olha o que está dizendo aqui para gente. Por meio da mitose, certo? Evento 2, ok. Ocorre a produção de microsporângios diploides. Não. É a produção de esporos haploides. Lembra? Esporos haploides já deixa esse item errado. Então, item errado aí. 2. No esporângio, na cápsula aí, ocorre a meiose. Evento 2. Lá aqui em cima também está dizendo que é por meio da mitose, né? Meiose. Tá. Originando esporos. Sim, agora certo. Que dá início à fase haploide do ciclo. Certinho. Os esporos são haploide. Então, além ali de dizer que está gerando microsporângios diploide, na verdade são esporos haploide, como está aqui, e não é mitose, é meiose, vai dividir, né, o número de cromossomos. Ele era diploide, passa a ser haploide, é uma meiose reducional. 4. Ao germinar, o esporo origina o protonema, o qual produz ramificações que penetram no solo formando rizóides. O gametófito haploide, estrutura D, é formada após sucessivas mitoses, nenhum erro, correta também. 8. O anterídeo, estrutura A, libera anterozoide certinho, que chega ao arquegônio, estrutura B. Nado até a osfera certinho, fecundação, ok, zigoto, origina um embrião que se desenvolve por sucessivas mitoses, é isso mesmo, originando um esporófito adulto diploide. Diploide, porque veio do crescimento aí do zigoto, certinho? Então, a gente vai somar... o resultado. Ignorem aí. A gente vai somar aí. Então, vai ficar só um errado, né? 8, 14 fica a soma. Só a 1 errada. Soma 14. Perfeito? 5. Considere as seguintes afirmações em relação às traqueófitas. Professora, o que era traqueófita mesmo? Página 156 do livro, tá? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas. Já os briófitas são avasculares. Então, são representadas por grupo como as hepáticas e os musgos? Falso. Aqui são as avasculares. Não tem vasocondutores. Apresentam células especializadas, denominadas de traqueídeos e tubos crivados? Vocês vão ver na próxima aula que é isso que as traqueófitas apresentam. Tem um sistema vascular que apresenta tecido condutor, o xilema, que tem paredes celulares compostas por lignina? Isso mesmo, é isso que falta lá nas briófitas. Então, a gente fica com a letra D, né? Onde a 2 e a 3 estão corretas, mas se a gente estiver levando em consideração que a gente estudou só briófita, a gente vai eliminar o que não é característica, certo? De briófita. 6.
As briófitas são plantas que apresentam características de transição do ambiente aquático para o terrestre. Perfeito. Assinale o que for correto sobre esse grupo. 1. As briófitas não possuem raízes e a absorção da água do meio ocorre diretamente através da superfície do corpo do gametófito em contato com o substrato fixo por meio de rizóides. Perfeito. O rizóide não tem a função de absorção como as raízes, tá? Ele só fixa as briófitas ao substrato. 2. As células epidérmicas das briófitas secretam na superfície exposta ao ar substâncias que formam uma película protetora e impermeabilizante. Assim elas não desidratam. Correta. Os anterozoides, em contato com a oosfera, originam um zigoto diploide, 2 Ns. Isso aqui está errado. Qual desenvolve-se no anterídeo? Não, ele desenvolve no arquegônio. Formando um gametófito? Não, formando esporófito. Nesse local, por meio de meiose, são produzidos e liberados esporos diploides. Lembra do esporo? O esporo que vem da meiose, ele é haploide. Lembra? Errada essa. 4, falsa. Deixa eu ir marcando. Então, a 1 ficou correta. A 2 correta, a 4 falsa e a 8. Nos gametófitos, podemos encontrar os gametângios, localizados muitas vezes na parte apical do corpo da planta, certinho. A parte masculina, com o anterídeo, onde são formados os anterozoides, certo? E a parte feminina, com o arquegônio, onde é formada a osfera, certo? Uma característica das briófitas ligada ainda à dependência em relação à água é a presença de gameta masculino flagelado, certo? Anterídeo, que falou lá em cima, né? Anterozoide, os quais deslocam-se de modo eficiente no meio líquido, correto? O anterozoide tem o flagelo, desloca no meio líquido. Se a gente somar 16, 8, 2 e 1, a gente vai ter aí 27 como a soma correta, onde só a 4 tem todos esses erros aí, ok? Fico por aqui. Um beijo e até mais.